Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Passaram bem a semana? Bom, hoje, parando aqui um pouquinho entre um atendimento e outro, para realizar a nossa mini live, tá? Porque eu tô entre um cliente e outro, então a gente não consegue um tempo muito grande para conversar, mas sempre que possível a gente vai parar para abrir esse espaço aqui para vocês, para a gente conversar, aprender, estudar um pouco mais, tá? Lembrando que vocês podem deixar a dúvida de vocês no nosso Instagram, @sobrancelhasisabelabraz, e sempre que vocês colocarem dúvida, a gente vai tentar colocar a live abordando o assunto de vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Isabela Braz, micropigmentadora, esteticista, designer de sobrancelhas, e a gente está abrindo esse espaço aqui para a gente estudar um pouco mais as nossas alunas que passam por aqui. É um momento que a gente consegue, depois que elas vão praticar, acaba surgindo mais dúvidas, e é um momento que a gente consegue colocar, estudar um pouco mais, tá? E hoje eu quero falar rapidamente aqui para vocês sobre design de sobrancelhas e o pinçamento. Por que é tão importante a gente praticar o pinçamento adequado no design das nossas clientes, tá? Primeiro que a gente tem que ter uma forma correta de puxar para evitar que a cliente sinta muita dor, né, muito desconforto. Segundo, a gente tem que executar esse pinçamento correto para não ocorrer a morte folicular do pelo da cliente. Porque se a gente retira muito tempo, por muitos anos, né, retirando, quebrando o pelo, executando o processo errado, com o tempo pode ser que aconteça a morte folicular e esse pelo não cresça mais. Então a gente vai levar a um problemão aí, porque quanto mais velha a cliente vai ficando, né, mais idade a gente vai tendo, menos regeneração celular vai acontecer e esse pelo não vai ter força novamente para crescer. Então já aconteceu muito disso, de a gente receber clientes aqui que eram clientes de outras profissionais, foi tirando o desenho, foi fazendo a sobrancelha de uma forma errada e o pelo não cresce mais. Aí a gente já tem que partir para uma micropigmentação para conseguir corrigir o design daquela sobrancelha, né? Então eu quero primeiro ensinar vocês praticarem em casa, como que vocês vão praticar a retirada desse pelo da forma correta. Claro, se você tiver uma modelo, né, uma mãe, uma avó, uma irmã, para praticar é muito melhor. Mas se não tiver, eu recomendo muito para os meus clientes que treinem no próprio braço, tá? A única coisa que a gente não vai conseguir fazer sozinho, se for treinar no braço, é esticar a pele, né? Porque eu vou ter que fazer nessa posição, não vou conseguir esticar. Se você tiver uma pessoa para você treinar, é melhor, porque você consegue esticar com uma mão e fazer o pinçamento com a outra. Mas se não tiver opção, você tem que treinar sozinho, você treina no braço ou você treina na sua coxa, tá? Porque aí você, estando sentada, colocando a coxa assim, ó, vai lá vendo televisão, é que aí você consegue esticar a pele e puxar. Então é um exercício muito bom, porque aqui você está exercitando exatamente na pele, né? Vai te dar muito mais precisão, muito mais segurança na hora que você for praticar, for fazer o atendimento da sua cliente. Então eu preciso treinar, porque eu preciso pegar a técnica de fazer uma velocidade mais rápida, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a pinça chanfrada inclinada, é a que eu gosto mais de trabalhar, tá dando pra ver?
E eu preciso retirar esse pelo numa velocidade, tá? Mais rápida, para minha cliente não ficar sentindo dor, porque eu não posso ficar lá, pego o pelinho e fico assim, tiro no tiro, tiro no tiro. Nesse tiro no tiro, ó, tá vendo que eu tô quebrando o meu fio, consegue ver? Ó, vou chegar aqui bem pertinho para vocês olharem. Se eu pego o fio aqui no meio dele, eu quebro esse fio. Se eu começo a quebrar esse fio por muito tempo, toda sessão que a sua cliente vier, você começar a quebrar, pode ser que aconteça a morte folicular desse pelo e depois não cresça mais. E a cliente vai sentir muita dor. Então tem que treinar para segurar bem firme a pinça, inclinar ela aqui, ó, acoplar ela certinha na pele e retirar numa velocidade para que a cliente não sinta dor e você consiga realmente fazer esse pinçamento bem rente à pele, porque aí você consegue retirar pela raiz, tá? Fazendo o pinçamento correto. O nosso pelo tem uma estrutura. Como que é essa estrutura do pelo? Essa parte de fora, ela tem uma, a gente chama de cutícula, igual quando a gente vai fazer um tratamento no cabelo, que o cabeleireiro fala, não, a gente precisa tratar porque a cutícula está aberta, eu preciso fazer um tratamento para selar essa cutícula. Então, todo o pelinho do corpo também tem essa estrutura. A estrutura do pelo tem a cutícula por fora, né? A medula, o córtex na sua parte inferior. E o pelo existe fases de crescimento, né? Existe a fase anágena, catágena. Isso aí a gente pode até conversar numa outra live. A gente até vai conversar mais sobre essa parte de fases do pelo. Na próxima segunda-feira a gente vai estar conversando tudo sobre laser com a Virgínia Pacheco. E a gente vai conversar sobre essa fase, né? Qual é a melhor fase, porque o laser a gente tem que ir fazendo várias sessões para atingir a fase correta do pelo. E nem todo pelo nasce certinho, tudo igual. Então isso vocês vão entender melhor na live de segunda-feira, 7h30 da noite. Eu aguardo vocês lá para vocês entenderem um pouco mais sobre laser e que a gente vai continuar esse assunto falando sobre pelos, né? Aqui a gente está retirando pelo pela raiz. Quais são os métodos que tiram o pelo pela raiz? Pinça, né? A gente pode fazer a sobrancelha também com a linha, que a linha também retira o pelo pela raiz. E a gente pode fazer a epilação com a cera, que também vai retirar o pelo pela raiz, né? Vai arrancar toda a estrutura desse fio. Quando a cliente vai passar uma gilete ou um creme depilatório, a gente já não consegue retirar o pelo pela raiz, a gente vai estar quebrando esse pelo. Por isso que o pelo nasce grosso. Quando você faz uma depilação correta, uma retirada do pelo pela raiz correta, o pelo nasce fininho, macio. Quando você quebra aquele fio fazendo a retirada com a gilete ou com creme depilatório, ele não retira o pelo pela raiz, tá? Ele vai quebrar a estrutura desse pelo. E lembrando que o creme depilatório é pior do que a gilete, na minha opinião, porque o creme ele ainda pode gerar manchas. Pra gente que é mulher, a gente tem muita tendência a ter melasma, e passou o creme depilatório, teve uma leve queimadura e se pegou sol, vai manchar e depois é muito difícil retirar essa mancha. Então, muito cuidado com o creme depilatório. Tente sempre optar por depilações que retirem pela raiz, né? Pinça, linha, cera. Ou se você quer eliminar totalmente os seus pelos, mas aí a gente já não fala mais de sobrancelha, que aqui no caso a gente está falando de sobrancelhas, né? Mas se você não quer pelos em outra região do corpo, aí a gente já fala de laser para poder matar de vez aquele folículo.
mas aí já é uma outra situação. Aqui a gente está falando de design, né? Então, se você retira por muito tempo esse pelo errado, vai acontecer uma morte folicular. E se esse folículo ele não se regenerar, já era. A gente não consegue fazer com que o pelo cresça novamente, nem usando ativos, tá? Quando você retira por anos de uma forma correta, mas a pessoa vai envelhecendo e você já não consegue ter tanta regeneração celular, o pelo vai ficando mais fraco, mas ele ainda tem a base dele, ainda existe o folículo. Aí a gente consegue alguns produtos para estimular esse crescimento, como o minoxidil, que a gente já acha hoje em dia aquela canetinha pronta para passar, com percentual correto, se eu não me engano, acho que é 3%. E você usando todos os dias, durante 5, 6 meses, direto, vai fazer com que estimule o crescimento desse pelo e você consiga aí recuperar alguma coisa das suas sobrancelhas. Mas, se já tirou por muitos anos esse pelo errado e aconteceu a morte folicular, nenhum remédio vai adiantar, porque aí ele não vai ter o folículo para estimular esse crescimento. Então é sempre um teste que eu peço para as minhas clientes, né, fazerem, porque a gente precisa saber se ainda existe o folículo ou não para poder estimular com um ativo. Então tem a opção do minoxidil, que tem um preço legal, ele está em torno de 30 e poucos reais, então não é tão absurdo. Existe o Latisse, que o Latisse ele é um colírio, né? Você acha ele só em farmácia, mas já é um medicamento mais caro, então nem todo mundo consegue ter o acesso, mas eu gosto do Latisse porque além dele estimular o crescimento do pelo, ele também faz escurecer um pouco o pelo, mas nem todo mundo consegue ter acesso porque é um produto um pouco mais caro, então geralmente eu recomendo o minoxidil. Existem as opções de medicamentos, né, aí já oral, só que o oral você tem que procurar um dermato para que ele mande manipular ou te recomende um melhor medicamento para crescimento de pelo. E existem suplementos naturais, né, que também o seu dermato pode recomendar para que você tome, para ajudar a acelerar esse processo do crescimento. Mas geralmente o minoxidil, se existir ainda o bulbo capilar, vai dar um resultado bem legal. Mas isso lembrando que tem que ser usado por meses, tá? E a cliente tem que ter paciência para poder esperar, porque para estragar, 1 minutinho a gente estraga. Agora, para recuperar essa sobrancelha, leva meses. Então, é muito importante que você aprenda a retirar o pelo pela raiz. Então, relembrando aqui o que eu falei lá no início, treine em casa, não pode pegar o pelo, vou colocar bem pertinho aqui para vocês olharem, não pode pegar o pelo aqui, ó, no meio dele, por cima, porque vai quebrar, tá? E com o tempo esse pelo não vai nascer mais. Então lembrando sempre de acoplar bem essa pinça na pele e puxar ele para rápido, porque puxando rápido a sua cliente vai sentir menos dor e você vai conseguir tirar esse pelo pela raiz. Então, para você que é profissional, treine bastante, treina na perna, porque aí você consegue com uma mão esticar bem a pele e com a outra mão fazer a retirada do pelo. Se quiser, faz até o desenho para treinar aquela marcação, que todo mundo tem dificuldade. Faz o desenho da sobrancelha na perna, desenha várias sobrancelhinhas lá na perna e vá se divertir, vendo televisão, escutando televisão, ouvindo uma boa música e treinando. Só com o treino vocês vão conseguir adquirir habilidade, agilidade. Sem treino, nada adianta o curso que você fizer.
Porque aí se você fez um curso e colocar na gaveta, não vai adiantar. Tem que praticar. Ai, mas eu não tenho modelo, eu não tenho ninguém para treinar. Tô te dando aqui um exercício para você treinar em você mesma, tá? Como eu falei, se você tem alguém para treinar, maravilha. Mas se não tem, perna, braço, pé, canela, se vira, mas vai treinar, porque aí você vai conseguir essa agilidade, tá? Para você conseguir cada vez mais fazendo mais rápido e vai evitar que você tire o pelo da sua cliente errado, tá bom? Lembrando que se tiver alguma dúvida, deixa para mim que a gente vai, essas mini lives a gente vai montando de acordo com a dúvida de vocês. Manda sempre para as amigas para poder estar aqui junto com a gente. Na segunda-feira, 7h30 da noite, você tem um encontro comigo, dia 29 de março. Segunda-feira, 7h30 da noite, a gente vai falar tudo sobre laser com a Virgínia Pacheco. Então já vai mandando lá pra gente todas as suas dúvidas, que eu já deixo anotado pra gente já organizar a live de acordo com as dúvidas de vocês. E lembrando que agora a gente está com um canal no YouTube, Instituto Isabela Braz, para você que quer estudar um pouco mais, tá juntinho lá com a gente para poder cada vez mais a gente melhorar a nossa profissão, porque tendo bons profissionais na área, a gente cresce todo mundo junto. Então, muito obrigada por vocês que ficaram aqui comigo esse tempinho. Uma ótima tarde para vocês, um bom trabalho. Deus abençoe cada um. Beijo no coração.